Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, Pedro. Oi, galera, tudo bem? Então, para quem não conhece, né, este é meu filho Pedro, um dos meus filhos, né? Na verdade, meu filho do meio. E nós já fizemos alguns vídeos falando sobre o autismo. O Pedro foi diagnosticado com autismo aos 4 anos, mais ou menos 4 anos de idade, e eu resolvi fazer esses vídeos, né, na intenção de poder ajudar algumas mães, né, que tem alguma dúvida, ou lembrando sempre, eu já falei nos outros vídeos e vou insistir a repetir que eu estou falando como mãe, não como profissional, né? E eu senti a necessidade de fazer esses vídeos. Espero muito poder ajudar algumas mães de alguma forma, né? Não só mães, mas tem tias, né, que cuidam dos seus sobrinhos, né? Qualquer responsável. Eu espero poder ajudar, né? Estou me colocando à disposição para poder ajudar, falando de um olhar como mãe, né? Uma experiência minha. E eu venho fazendo vídeo já há alguns dias, né? E eu estou falando ainda sobre o diagnóstico, porque as pessoas têm me perguntado bastante sobre o diagnóstico dele, como foi e tal, como foi, né, para chegar até um diagnóstico, né, que a neuro deu, na verdade, quando fecha o diagnóstico é a neuro que entrega, né, que nos dá a notícia, né, de que se é autista ou não, ou qual o transtorno que o paciente tem. Eu vou liberar Pedro mais uma vez, né? Sim. Então, nos próximos vídeos nós vamos ter mais Pedro. Pedro vai falar mais, né? E nesses vídeos eu estou, a princípio, apresentando Pedro e liberando porque eu estou falando de uma coisa que, assim, ainda não é interessante. Assim, eu acredito que para vocês ele não tem muito a acrescentar, então, por isso que mamãe está liberando Pedro. Sim. Mas está sendo bom, Pedro, fazer os vídeos? Sim. Pedro está gostando, né? E eu sempre peço autorização. Mamãe perguntou se podia fazer o vídeo, foi ou não foi? Foi. Foi, Pedro me autorizou a fazer esse vídeo, porque a minha intenção em nenhum momento é de expor meu filho. Minha intenção não é essa. É sempre de poder ajudar, né? Então dá um tchau, pessoal. Tchau, galera. Até a próxima. Tchau. Então, pessoal, o último vídeo que nós fizemos, eu falei a respeito de foi um dia difícil, onde Pedro teve foi 2 crises, na verdade. E algumas amigas, algumas pessoas me perguntaram assim, como foi essa crise, né? Pedro, graças a Deus, hoje não tem nenhuma crise assim agressiva, né? Na verdade, há alguns anos que ele não tem, graças a Deus. Mas ele gosta, né, do videogame, de jogar no computador e tal. E aí, há alguns dias ele tá assim, vamos dizer assim, pouco menos tolerante, né? Ele joga, né? Ele vai jogar e à medida que ele perde, que ele não consegue, né, vencer no jogo, que ele perde nos jogos, ele fica mais irritado, né? E isso gera um transtorno, ele fica muito nervoso, né? Uma frustração para ele. E ele fica muito nervoso e tal. E as mães me perguntam muito o que fazer na hora da crise, né? Eu estou falando sempre como mãe, né? O que eu vou falar aqui é o que eu uso, o que funcionou para mim, né? Quando ele era mais novinho, Pedro, antes do diagnóstico, de fechar o diagnóstico, Pedro, ele tinha crises de pânico também, né? Ele era uma criança gordinha e tal, e ele era alérgico também, era assim, né? Tinha muito calor e tal, mas é uma característica também do autismo, né? E Pedro, ele estava sempre sem roupa, né? Ele não conseguia ficar com roupa nenhuma no corpo. Pedro tomava diversos banhos,
né? A água até ajudava muito, mas ele gostava, até mesmo nos dias frios, Pedro já tomou até 12 banhos, né? Durante o dia, era constantemente, ele tomava banho, ele não conseguia ficar com roupa nenhuma, e ele, do nada, ele tinha crises de pânico, né? Ele olhava e falava medo, 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 e ficava muito ruim, eu tinha que sair de casa com ele, inclusive eu não moro mais nessa casa, eu vendi ela e tal, porque me gerou assim um certo desconforto continuar morando nessa casa. E aí, Pedro, quando ele tinha 1 ano e 8 meses, mais ou menos, ele teve uma convulsão. É porque as mães sempre falam assim: ah, mas meu filho fala tudo, né? E nem sempre nem sempre assim os autistas vão deixar, né? As pessoas falam: meu filho não é autista porque fala. Ou então meu filho, né? Na verdade, eu como mãe não acredito muito que tem a ver. Porque geralmente eles falam, né? E eles do nada eles param de falar. Eles simplesmente param de falar. Pedro começou a desenrolar a fala muito bem e depois ele parou de falar. Ninguém entendia absolutamente nada do que ele dizia, né? E as pessoas, voltando à crise, né? Então, a minha técnica é sempre banho, né? A água ajuda bastante a acalmar. Muito carinho, carinho é essencial, sabe? Deus acima de tudo, eu oro muito, sabe? Peço muito a Deus e abraço e dou carinho e beijo e falo que amo. E aí, à medida que ele vai, né, vai passando e aí ele vai chorando e tal, é uma situação assim muito triste para qualquer mãe ver, né? Mas para mim, carinho é infalível, amor, né, é infalível, nunca é demais. Para mim, assim, se me perguntar qual é o principal remédio, para mim é esse. É carinho, né? Ainda que ele tá grandão, a vontade de querer pôr no colo e tal. Os banhos que ajuda bastante, né? Que eu já disse. E muito amor, assim, muita paciência. A gente tem que ter muita paciência, né? E é um amor diferente, né? E ainda quando ele tem as crises, assim, que ele fica nervoso, né? Às vezes ele fala alguma coisa que desagrada, né? Muito interessante. Eu acho uma característica muito, né, linda do autista, para mim, me deixa encantada, é que eles têm uma preocupação muito grande em não magoar. E quando eles magoam, né, aquilo dói mais neles do que na própria pessoa. Pedro, ele tem uma preocupação muito grande em magoar as pessoas. E quando ele magoa ali no momento, né, de nervoso, de raiva, de crise, quando aquilo tudo passa, ele pede perdão de uma maneira muito bonita. Você me perdoa, você me desculpa. E ele fica muito preocupado se ele está magoando, né? Ou se a pessoa está magoada, ou se o que aconteceu. Ele procura sempre pedir perdão. É uma coisa muito bonita, né? Do autista. E também, nesse dia, o que eu procurei fazer, o que eu sempre procuro fazer? Eu procuro sempre arrumar alguma coisa para ele, como diz, alguma coisa que ele gaste bastante energia, né? Então, nesse dia, eu peguei ele, né? Depois de dar muito carinho e tal, coloquei ele no carro, dei umas voltas, levei ele para a pracinha com a irmãzinha dele, chegou lá de brincar, de pega-pega e tal, extravasou. E aí, graças a Deus, já voltou bem, já voltou pedindo desculpa por ter ficado nervoso, ainda que ele nunca me falou nada assim para me magoar, né? Ele tem um cuidado muito grande assim comigo, eu acho lindo o cuidado, o carinho que ele tem comigo. E ele voltou, né? Ele voltou bem, então é muito importante as mães poder, né, aprender assim a perceber quando o seu filho, né, está nervoso e procurar deixar ele falar o que deixou ele nervoso, o que deixou ele irritado, por quê?
À medida que eles vão conseguindo falar, você vai criando táticas, né, para poder lidar melhor com aquela situação, e também você vai procurando fazer com que o ambiente seja mais agradável a ele, né? Eu faço de tudo para Pedro ter um ambiente assim tranquilo, que ele se sinta bem, né? É importante para eles, né, ter o cantinho deles, ter aquele, ele saber que ele tem aquele lugar, ou que ele pode falar, né? Ele pode falar. Quando é uma coisa que eu sempre gosto, e gosto de resolver a situação no lugar. Exemplo, se ele ficou nervoso na escola, eu procuro saber o que deixou ele nervoso na escola, né? Se for em casa, eu procuro saber o que deixou ele nervoso em casa, ou seja lá algum lugar que for. Pedro, vem cá, o que foi? O que te desagradou e tal? Ainda que ele não consiga falar na hora, né? A respiração é extremamente importante, né? Você ensinar seu filho a respirar, né? Eu peço a ele, Pedro, para, respira fundo, respira junto com a mamãe, respira junto com ele, né? Isso aí ajuda até que ele consegue assim falar, né? O que deixou ele nervoso, né? E as pessoas sempre perguntam assim, é uma coisa que até me incomoda. Esses dias atrás teve um episódio que me incomodou ele bastante. Ele encontrou com uma pessoa, e essa pessoa insistiu muito para que ele olhasse para ela, né, nos olhos dela. E isso deixou ele assim bem desconfortável. A gente estava na sorveteria, se divertindo e tal, e essa pessoa chegou e deixou ele bem desconfortável, né? E é importante a gente respeitar essa característica. Eu não acredito que seja uma característica, porque eu sempre reparo muito as pessoas. Depois que eu tive Pedro, que, né, descobri a autista e tal, eu venho sempre assim, a gente sempre fica se perguntando, meu Deus, por quê? E depois você vai vendo que tem muitas pessoas, as pessoas são tão iguais, né? Outro dia eu estava na igreja e eu estava reparando, eu falei, meu Deus, Pedro às vezes tem as estereotipias, que é uma coisa que sinceramente me incomoda, né? Às vezes ele tá, e aí ele começa e faz com o dedo e volta em cima, e é uma coisa que às vezes eu não queria que ele fizesse. E aí eu comecei a reparar as outras pessoas, e eu fui vendo cada uma, assim, vai, né? É claro que não todas, mas a maioria das pessoas que estavam ali na igreja tinha uma mania, né? Uns balançavam a perna, outros tinham mania de balançar o corpo e tal, mexer no cabelo. É uma coisa, são movimentos repetitivos, né, também. Mas, como eu já falei, eu já buscando, né, eu descobri que esses movimentos, de certa forma, acalmam. E é importante respeitar, né, respeitar isso do autismo. Então, às vezes pode até me incomodar, mas se faz bem a ele, para mim tá tudo certo, né. E o vídeo vai, né, eu já falei demais, meu câmera deve estar cansado, né, e eu espero muito poder ter ajudado, né, com esse vídeo. Se alguém tiver alguma dúvida e tal, estou à disposição, como sempre. Lembrando também que agora nós estamos no YouTube, né, estamos chique, vamos deixar, né, o link, o link, eu sou meia para isso, né? Mas vamos deixar o link, né, aqui nos comentários ou na descrição, não sei bem, mas o link vai estar aí. Então vocês entrem lá, nos ajudem, dê o like, né? Se inscrevam no canal. Eu acho que a fala é essa, sou nova por aqui, né? Pelo menos nessa área aí do YouTube. Mas espero muito poder ter ajudado, né, a todos. Fiquem com Deus, paciência, fé, tudo vai dar certo, né? Não se desespere em momento nenhum, tenha calma, respire fundo, peça muito a Deus, coloca tudo nas mãos de Deus, ore, tudo vai dar certo, e eu estou aqui à disposição. Um abraço a todos, fiquem com Deus e tenham uma boa noite.